Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco neste momento onde nós queremos ouvir e meditar em torno de sua santa palavra. Jesus e a tradição dos judeus. Este é o tema do nosso texto de hoje, texto registrado no Evangelho conforme Marcos, capítulo 7, versículos 1 até o 8, onde lemos: Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com as mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Segue ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e até mesmo camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem os ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Hipócritas! Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: Vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. O texto então nos conta que Jesus está agora com seus discípulos na cidade de Genezaré. E a saber disso, os fariseus e os judeus descem então, vêm de Jerusalém até Genezaré para ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas ao chegarem lá se escandalizaram ao ver os discípulos de Jesus comendo com as mãos impuras, ou seja, comendo com as mãos sujas. Ao olhar o nosso contexto, em pontos de higiene, isso também é errado. Nós também ficaríamos escandalizados. Porém, para os fariseus, em especial os judeus, ter que lavar as mãos para comer qualquer tipo de alimento, não é uma questão de higiene. Eles se preocupavam em se contaminar, ou seja, eles tinham a preocupação de lavar as mãos para não se contaminar com algo que foi pego por um gentil, por um pecador. Então era um ato de preconceito talvez ali. Eles não queriam encostar em nada que viesse de um ser pecador ou um gentil, podemos assim dizer. Isso Jesus totalmente condena. E quando eles chegam e vê aquela situação, e Jesus ali, o líder, dos discípulos, eles chegam até Jesus e diz: Senhor Jesus, tu sabes bem das leis, porque o Senhor permite que os seus discípulos comam sem lavar as mãos? Jesus responde, uma resposta na qual eles não esperavam. Jesus diz: seus hipócritas, ainda bem, bem verdade do que o profeta Isaías diz: vocês me adoram da boca para fora, mas o coração de vocês estão distantes. Vocês colocam os ensinamentos humanos em primeiro lugar, tomando assim o lugar dos ensinamentos de Deus. Jesus, quando chama eles de hipócritas, devemos entender o que significa hipocrisia. Hipocrisia, ao olharmos no nosso dicionário, até mesmo no Google, vamos achar que hipocrisia deriva-se do latim e do grego, que representa algo do teatro, representava uma pessoa que trabalha no teatro fazendo uma peça. Desse mesmo modo, nós vemos no nosso contexto muitas pessoas hipócritas. Pessoas que vestem uma máscara, colocam uma máscara a fim de acusar outras pessoas, criticar outras pessoas, provocar outras pessoas e até mesmo humilhar. Quantas vezes não passamos por isso? Devemos ter o cuidado quando vemos um erro, pois não devemos acusar. Jesus condena qualquer tipo de coisa desse meio. Nós simplesmente devemos fazer o amor ao próximo valer. Devemos estender a mão, pois esta é a vontade de Jesus.
Ao invés de criticarmos, ao invés de apontarmos o dedo e acusar mais uma vez o erro, devemos estender a mão, mostrar o erro, se possível sentar do lado e ensinar. Nosso Senhor Jesus Cristo fez isso várias vezes, podemos olhar na passagem bíblica. Lembra da mulher prostituta, onde todos queriam apedrejá-la? O que Jesus fez? Simplesmente Jesus a pegou pela mão e disse àqueles homens: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Deste mesmo modo, eu te alerto, aliás, nós nos alertamos que quando nós apontamos o dedo a alguém, apontamos o dedo, podemos ver que tem 3 dedos voltados para nós. Ou seja, ao apontar um dedo, apontar uma acusação a qualquer pessoa, temos 3 que apontam para a gente. Devemos ter o cuidado para não cair nesse sistema dos judeus ou dos fariseus. O pecado está a toda parte. Mesmo nós, com princípios cristãos, devemos ter o cuidado para não cair no erro, mas pode acontecer. Por isso nós carecemos da grande obra e vitória de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.